1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. A gente vai ler parte do verso, na verdade. É um verso interessante, que tem alguns princípios interessantes, e eu queria só olhar para ele de forma mais prática, a fim de que ele nos ajude a discernir que precisamos entender o nosso tempo. Diz a palavra do Senhor, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu vou repetir. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Esse texto que a gente acabou de ler nos mostra a organização do exército que se aliou a Davi em Ziglag, a fim de o declarar rei. E entre as famílias dos soldados, o verso 32 nos mostra duas questões importantes. Primeiro, os filhos de Isacar eram conhecedores da época. Eu não sei se você tem a dimensão dessa afirmação, mas ela é de uma profundidade, de uma riqueza significativa. Eles conheciam bem o seu tempo, eles conheciam bem os dias em que estavam vivendo, eles conheciam a época. Mas não somente isso. O texto vai nos mostrar que esses filhos de Isacar sabiam o que Israel devia fazer. Então, portanto, não eram somente conhecedores do seu tempo, mas eles sabiam de que maneira Israel deveria se posicionar nesse tempo, o que nos leva a pensar que, salve as suas proporções, obviamente, assim como os filhos de Isacar, é mister que conheçamos o pensamento e a filosofia que rege o nosso tempo, a fim, obviamente, que a gente saiba o que fazer nessa geração absorta em pecado. Vejamos, por exemplo, algumas características do mundo que estamos inseridos. Vejamos as características especificamente do Ocidente. Por exemplo, a sociedade a qual eu e você fazemos parte é uma sociedade hedonista, egoísta, e eu vou usar um neologismo aqui, umbígua, ou seja, é uma sociedade preocupada com o seu próprio umbigo. A gente vive num tempo em que o que as pessoas mais querem é a sua felicidade. Nessa perspectiva, o ditado farinha pouca meu pirão primeiro se encaixa perfeitamente no meu tempo, ou no nosso tempo. As pessoas estão muito mais desejosas e procurando satisfazer as suas vontades e atingir os seus objetivos, mesmo que com isso tenha que atropelar conceitos, valores, pressupostos e até mesmo a ética. É uma sociedade que busca prazer, por isso é hedonista, é uma sociedade egoísta, e Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala, olha, Timóteo, nos últimos dias os homens seriam egoístas. E obviamente é uma sociedade voltada e focada nas suas próprias necessidades. Segundo lugar, é uma sociedade adoecida, em estado de metástase em suas estruturas públicas e privadas. A gente percebe que a corrupção é um problema da nossa sociedade de uma forma muito significativa, né? Sempre se tem alguma coisa que atravanca, que não funciona, e aí sempre se pergunta também, será que tem um jeitinho? Será que dá para fazer alguma coisa? A gente vai ver que essa sociedade a qual eu e você fazemos parte, ela está em estado de depravação, mas não somente isso. É uma sociedade onde os fins justificam os meios. Nessa perspectiva, não importa que a coisa
dê certo. O que importa é que não importa que a coisa esteja certa. O que importa é que a coisa dê certo. E aí você vai ver as pessoas fazendo qualquer negócio para atingir os seus objetivos, ainda que com isso tenha que agir de forma desonesta. É uma sociedade que relativizou o absoluto, e isso se percebe claramente na deterioração das estruturas familiares. A gente vai perceber, por exemplo, que as famílias elas se deterioraram e têm se deteriorando de uma forma muito significativa. Na quebra, por exemplo, dos elos relacionais entre marido e mulher. Então, até a década de 90, a gente tinha, sim, um alto índice de divórcio. Mas a coisa hoje degringolou de tal forma. E degringolou até mesmo na igreja. Os caras vão para o terceiro, quarto, quinto casamento com uma naturalidade enorme, como se não tivesse problema nenhum. Esse relativismo também se faz presente na relação entre pais e filhos. Você vai perceber que os pais estão divorciados dos filhos e os filhos estão divorciados dos pais. No Brasil, multiplica-se a olhos vistos as chamadas casas de repouso, os antigos asilos, onde se tem colocado os idosos a fim de que eles fiquem lá e não criem nenhum tipo de problema nas relações. A gente vai perceber a quebra de conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade. Certa feita eu estava conversando com um médico e ele me disse que antigamente, ginecologista antigamente quando uma menina ia ao seu consultório, não uma garota de 15, 16 anos, 17 anos, ia ao consultório e ela não era mais virgem, ela ficava com vergonha. Hoje, quando ela tem 15, 16, 17 anos e é virgem, ela também fica com vergonha. Você percebe que os paradigmas e os conceitos mudaram. Ao mesmo tempo, com essa questão da sexualidade livre, né? A poligamia, o poliamor, onde um casa com dois, com três e tantas coisas mais. Esse relativismo se faz presente também na quebra dos conceitos e paradigmas relacionados ao namoro entre jovens e adolescentes. Então, você vai lembrar, por exemplo, que na década de 70, até a década de 80, quando um rapaz queria namorar uma menina, ele pedia autoridade ao pai da moça para que ele pudesse namorar com ela. E esse era um comportamento social do brasileiro, não era somente entre os cristãos. Com o advento da década de 90, esse comportamento muda. Os jovens não somente namoram, mas eles passam a ficar uns com os outros, né? E a ficação é aquele comportamento que diz, olha, a gente vai ficando, se pintar clima, se a gente sentir que a coisa está legal, você procura meu pai e a gente começa um namoro, uma relação mais profunda. Com o advento do terceiro milênio, esse comportamento muda de novo. Os jovens não somente namoram, eles não somente ficam, mas agora eles pegam. E aí a pegação é uma característica do nosso tempo, a ponto da Band News, e não somente a Band News, mas a revista Isto É e outros meios de comunicação, fazerem algumas entrevistas com alguns jovens sobre uma festa que estava muito em voga aqui no Rio de Janeiro, chamada Festa do Beijo. E eu lembro que uma entrevista, um rapaz foi entrevistado por um desses meios de comunicação e a pergunta que foi feita foi a seguinte: como é que foi essa festa para você? E ele disse, a festa bombou, eu beijei mais de 70 meninas. E fizeram uma pergunta também para a menina, para uma moça, como tinha sido a festa, e ela respondeu dizendo que a festa também tinha bombado, porque ela havia beijado mais de 50 rapazes. A gente vai perceber que essa sociedade a qual a gente está inserido é uma sociedade carente de super-heróis, é uma sociedade que prioriza e valoriza o individualismo, é uma sociedade que tem por característica consumo relacional, consumo do sexo sem compromisso, é uma sociedade que relativizou o adultério, é uma sociedade marcada pelo conflito de gerações.
você vai perceber que nós temos nessa sociedade a qual a gente faz parte, pessoas que compõem as gerações mais variadas, desde a X, Y, Z e tantas outras mais, o que proporciona um conflito e uma beligerância relacional. Uma sociedade influenciada pelo marxismo cultural, pelo empoderamento feminino, pela desconstrução do patriarcado, pela intervenção do Estado na vida privada e especificamente na família. O que eu gostaria, de forma sucinta e objetiva, tratar com você nos próximos minutos. Se não, vejamos. A sociedade que a gente faz parte, e por isso a gente precisa estar atento, é uma sociedade que tem entendido o ódio ao patriarcado. Você já deve ter visto essa expressão muito comum, defendida pelo movimento feminista. O movimento feminista tem afirmado que o patriarcado é o inimigo antigo das mulheres e que por séculos vem aterrorizando suas vidas. Na verdade, o movimento feminista tem, ao longo dos anos, relativizado a palavra de Deus, ideologizando as Escrituras, afirmando que a Bíblia, além de sexista, é misógina. Você vai perceber isso claramente. A afirmação de que as mulheres não podem seguir aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é machista, ela é sexista e ela é misógina. Nessa perspectiva, algumas feministas cristãs, no afã de a todo custo e a qualquer forma aniquilar a ideia de relevância e importância de uma sociedade patriarcal, deixaram-se influenciar por teólogos liberais, cuja teologia desconstrói a ideia até mesmo que Deus é pai. E aí você vai ver algumas pessoas dizendo, não, Deus não é pai, Deus também é mãe. E aí vai se criando percepções absolutamente equivocadas daquilo que as Escrituras ensinam. Por exemplo, a Igreja da Suécia, que é uma entidade derivada do luteranismo, já determinou que a fé cristã não pode ser baseada em uma teologia patriarcal, o que mostra de forma efetiva os malefícios desse ensino. Segundo o feminismo, a visão de Deus como Pai reflete uma ideologia arcaica, ultrapassada e precisa ser rejeitada. E esse conceito é um conceito muito comum do nosso tempo. O feminismo entende que o patriarcado se caracteriza pela dominação das mulheres pelos homens, através de várias estruturas sociais. Além disso, o movimento feminista acredita que a violência sofrida pelas mulheres, e especificamente em países influenciados pela cultura judaico-cristã, se deve efetivamente à ideia de um Deus masculino, o que é um equívoco, até porque as Escrituras não definem Deus como uma pessoa com gênero. Agora, a questão é que boa parte daqueles que defendem o ódio ao patriarcado não sabem dizer o porquê, como muito menos sequer conseguem explicar, à luz da palavra de Deus, o que significa o termo. O patriarcado, como encontramos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, está para além de uma afirmação de superioridade do homem em detrimento da mulher, como também não é um sinônimo do domínio do macho ou de um sistema de valores no qual o homem trata a mulher como descaso, desvalorizando-a ou mesmo oprimindo-a. Na verdade, na visão protestante, que em muito diverge do ensino feminista, bem como do conceito de masculinidade e feminilidade. Aliás, abrindo um parêntese, eu sugiro aquelas ou aqueles que desejam ler sobre masculinidade a adquirir o livro que eu escrevi chamado Crise de Masculinidade. E esse conceito feminino ou feminista, né, defendido por muitas pessoas em sua teologia, né, tenta de toda forma alterar a percepção daquilo que a Bíblia fala a respeito de patriarcado. Na verdade, o patriarcado é o sistema no qual os homens em seus papéis de maridos e pais, cuidam de suas famílias, provendo e protegendo o seu lar de
qualquer ameaça. O Antigo Testamento, por exemplo, vai nos mostrar que o patriarcado é um lugar de amor, de laços pactuais, de bondade e compaixão. Mas o que o feminismo vai trazer? Ele vai dizer o seguinte: homem não presta. Homem, ele oprime as mulheres. Homem, ele viola os valores, os direitos, as percepções, as concepções das mulheres. Nós não precisamos de homem. E aí, nesse contexto, parte-se para um segundo ponto, que é o empoderamento feminino e a ausência paterna. Você já deve ter ouvido bastante sobre isso. O movimento feminista costuma alegar que um dos principais responsáveis pela inferioração da mulher na família e sociedade é a religião, e que devido a isso torna-se absolutamente necessário a quebra de paradigmas, conceitos ou mesmo os valores quanto à sua posição no mundo contemporâneo. O movimento feminista, de forma veemente, tem incitado o ódio contra os homens, espalhando a ideia de que homens são machistas, de que homens são maus, de que homens são abusivos e que precisam ser resistidos. Nessa perspectiva, o que a gente percebe é que há uma inferioração dos homens, em alguns casos a feminização dos homens, o empoderamento da mulher e, em outros casos, a machificação até mesmo da mulher, criando na relação com os filhos uma percepção completamente equivocada do papel da família. Se não bastasse isso, o feminismo, bem como a sua ênfase no poder e empoderamento da mulher, tem tido um papel preponderante no fato das mulheres estarem perdendo a capacidade de exercerem em seus relacionamentos interpessoais doçura, ternura maternal, como também meiguice e beleza interna. Observe que na sociedade que a gente vive, que há uma mudança de tantos conceitos, as mulheres elas têm se tornado amargas. A doçura, que era uma característica que fazia parte de muitas mulheres, ela se perdeu. E as mulheres tornaram-se quase que soldados beligerantes, brigando por tudo, discutindo por tudo e criando um ambiente extremamente complicado em suas casas. Eu ouso afirmar que, no intuito de conquistar o espaço no mercado de trabalho, ou até mesmo competir com os homens, não são poucas as mulheres que machificaram a vida, tornando-se assim pessoas amargas e de difícil relacionamento. Digo também que o feminismo é uma grande artimanha do adversário das nossas almas, que, visando enganar e ludibriar a mulher, incutiu em suas mentes e corações valores absolutamente antagônicos à palavra de Deus, onde liberdade se confunde com libertinagem, produzindo com isso a instalação do caos na família. Um outro ponto do nosso tempo e que a gente precisa entender são os papéis sociais e a intervenção do Estado na família. A família sempre foi a instituição mais importante de todas. Amém, irmãos? Sempre foi. Do ponto de vista da palavra de Deus, sempre coube à família conduzir e ensinar, educar seus componentes. Entretanto, em nossos dias, a gente tem visto o Estado tentando usurpar esse papel, interferindo assim na educação de crianças e adolescentes. Ouso afirmar que, num passado recente, além da família, a escola e a igreja possuíam seus papéis muito bem definidos. A escola, por exemplo, possuía a responsabilidade de ensinar ou mesmo promover a sociabilização da criança, mas nunca educar. Nunca foi responsabilidade da escola educar as nossas crianças. Sempre a responsabilidade de educar as crianças quanto à visão a respeito de Deus, a respeito do mundo e a respeito do sexo, sempre foi responsabilidade da família. Mas a gente percebe que isso mudou. A igreja era o lugar também, por exemplo, onde a palavra de Deus era ensinada, sem que, contudo, isso ouvisse
houvesse, melhor dizendo, necessidade de instruir as crianças quanto aos valores, visto que os pais entendiam muito bem os seus palpites. Sabe o que Calvino dizia? Calvino costumava dizer que a responsabilidade de educar uma criança no temor do Senhor pertence aos pais. Ele compreendia que a criança deveria chegar na igreja e ela receberia aquilo que, de certa forma, ela já tinha recebido por parte dos seus pais. Mas numa sociedade confusa como nossa, onde os homens são omissos, onde os homens são bananas, onde os homens são frouxos, onde os homens não desenvolvem liderança espiritual, onde os homens não desenvolvem nenhum tipo de liderança nas suas casas, num tempo de empoderamento feminino e de desconstrução dos valores, a gente percebe que as nossas famílias têm sido atacadas pelo adversário de nossas almas. Outro dia, uma procuradora, preste atenção, federal da República, nossa, aqui do Brasil, uma procuradora federal da República, ela disse o seguinte: não se pode aceitar essa percepção equivocada de que a criança pertence à família e que a família tem poder sobre a criança. Ou seja, para a procuradora, a criança pertence ao Estado e o Estado, portanto, é que tem legitimidade para legislar sobre seus futuros e sobre seus rumos. Eu não sei se você considera isso um absurdo, mas isso é um crime, isso é um assinte. O Estado não tem que dirigir e conduzir a educação dos seus filhos, mas é você que tem que instruí-lo como pai e como mãe. Infelizmente, a percepção de que o Estado pode intervir na família já se faz presente em alguns lugares do mundo. Na Alemanha, por exemplo, pais foram condenados, preste atenção, pais foram condenados à prisão por impedirem os filhos de assistirem às aulas de educação sexual nas escolas. Estou falando da Alemanha. Eu trato disso no livro Paternidade em Crise. Na Noruega, os filhos foram retirados dos pais, porque estes eram muito cristãos. O Estado dizia o seguinte: nós não acreditamos que o cristianismo faça bem para os nossos filhos. Você pensa que isso é utopia, que isso não existe? Existe. Mais recentemente, um pai cristão russo e residente na Suécia pediu asilo para sua família na Polônia, após o Estado sueco entregar as suas filhas a uma família muçulmana libanesa. A verdade é disso tudo que em alguns países do Ocidente há um desejo claro de se implantar leis para que filhos sejam propriedades do Estado e não da família. Gente, quando as Escrituras falam não vos conformeis com esse século, ela não está tratando do estereótipo se usa cabelo grande, se é cabelo pequeno, se o cabra tem tatuagem, se não tem tatuagem, se ele tem um estilo de roupa ou se ele não tem. Ela está tratando de valores. E a gente está num mundo que os valores estão completamente mudados. Lembra, os de Isacar sabiam bem a sua época. Entendiam os problemas e entendiam aquilo que Israel tinha que fazer. A pergunta é: será que a gente consegue entender bem o nosso tempo? Será que a gente está conseguindo entender que estamos caminhando a largos passos para um sistema que possivelmente vai ser o berço para a manifestação do anticristo? Será que a gente tem conseguido compreender que os conceitos que estão sendo disseminados nesse mundo têm chamado bom de mal, mal de bom, luz de escuridão, escuridão de luz, tem chamado amargo de doce, doce de amargo? Será que a gente tem conseguido entender que não é normal isso? Olha o que Karl Marx dizia. Karl Marx, que é o adorado por alguns, afirmou que a família é uma estrutura social opressora, na qual o homem representa o papel de proprietário. Marx e Engels defendiam a ideia de que a família precisa ser abolida. À luz dessa premissa fica fácil entender porque muitos defendem a ideia de que o Estado é quem deve cuidar das crianças e não das famílias.
Nossas crianças não pertencem ao Estado. Nossas crianças pertencem às nossas famílias. As Escrituras claramente se opõem ao ensino marxista, visto que a responsabilidade de ensinar e educar a criança pertence à família e não ao Estado. No entanto, a questão é que o empoderamento feminino, aliado à omissão masculina, tem tornado o terreno fértil para que esse tipo de ideia ganhe espaço na cabeça de muitos. Como também o marxismo cultural. O relativismo, a gente viu isso logo no início da nossa palestra, tem sido uma das características do nosso tempo. Na verdade, a gente vive numa época em que os valores absolutos, extremamente caros ao Ocidente, estão sendo destruídos. Nessa perspectiva, o casamento, a gente pode dizer que o casamento, essa instituição, tem sido destruída no nosso tempo? Sim ou não? Sim. O próprio relativismo a respeito do casamento a gente encontra na igreja, não é verdade? O próprio relativismo relacionado ao divórcio a gente encontra na igreja, não é verdade? A depravação moral. Nós já temos projetos de lei na Noruega, onde se defende a possibilidade de casamentos entre homens e animais. O conceito é: não importa. O que importa é que você seja feliz. As uniões livres de pessoas entre o mesmo sexo, a relação entre pais e filhos, e mesmo o conceito de paternidade. O que é ser pai à luz da Bíblia? O que é ser mãe à luz da Bíblia? Não se sabe. Porque a cosmovisão reinante é uma cosmovisão absolutamente diferente daquilo que a Bíblia diz. Em nome do progressismo, tudo tem sido ressignificado. Ouso afirmar que, em parte disso, é consequência de um movimento ideológico denominado marxismo cultural, cujo objetivo é nada mais, nada menos do que desconstruir os valores relacionados à família e à sociedade. Apesar da gente achar, às vezes, que marxismo marxismo cultural possua alguma relação com Karl Marx, é importante ressaltar que a expressão em si, ela não foi cunhada pelo filósofo alemão. Na verdade, o termo designa uma série de percepções e estratégias que deveriam, de forma lenta e paulatina, desconstruir os valores do capitalismo. Para tanto, um italiano chamado Antonio Gramsci, um filósofo, entendeu a necessidade de elaborar aquilo que ficou conhecido mais tarde como revolução cultural. É uma série de mudanças que deveriam acontecer de forma gradativa na cultura ocidental, através da implementação de dogmas, de conceitos equivocados que contribuiriam para a transformação social e comportamental da população, proporcionando assim a abertura de um caminho em que o comunismo seria facilmente instalado. Nessa perspectiva, questões como a ideologia de gênero, a cultura do politicamente correto, pense nisso. Você já se deu conta que a gente vive num tempo do politicamente correto? Em que não se pode emitir opinião de mais nada por causa das perspectivas da minoria? Já se percebeu que o feminismo, a liberdade sexual, o multiculturalismo, a desconstrução do patriarcado, o aborto. Você sabia que boa parte dos crentes, ou parte, não muita talvez, mas talvez alguns que estejam nesse auditório, sejam favoráveis ao aborto? O subjetivismo fazem parte de uma estratégia de naturalização de costumes antagônicos aos valores cristãos. Eu gosto muito de uma frase do grande e notável John Wesley.
né? John Wesley, eu costumo dizer, é o meu arminiano favorito, né? Ele dizia que aquilo que uma geração tolerar, a próxima vai aceitar. E é muito claro isso. Às vezes a gente faz de conta que não tem nada acontecendo, a gente faz de conta que o mundo ele não está passando por nenhum tipo de mudança, e aí a gente prefere ser politicamente correto, tentando de alguma forma não criar conceitos que possam trazer um tipo de antipatia das pessoas a cada um de nós. Karl Marx dizia o seguinte, e Engels também: o comunismo elimina toda religião e toda a moralidade. Olhe para o conceito de moralidade do nosso tempo e veja que percepções do passado foram definitivamente relativizadas. Olha, por exemplo, os conceitos a respeito do casamento, os valores relacionados à masculinidade. Os homens que possuíam papéis muito bem definidos no passado já não os têm mais. Homens que deveriam ser provedores das suas casas tornaram-se vagabundos, muitos deles tendo sido sustentados pelas suas mulheres em suas casas. Homens que deveriam proteger as suas mulheres não conseguem cumprir o seu papel. Mulheres que deveriam ser auxiliadoras dos seus maridos não conseguem desenvolver a sua missão. Gramsci dizia que precisa desconstruir os valores, os preceitos e os princípios da família e da religião. O marxismo cultural foi certeiro em suas ações, até porque, ao desconstruir o casamento, os valores relacionados à masculinidade, paternidade, deu um tiro letal na principal célula da sociedade ocidental, colocando em xeque princípios e pressupostos indispensáveis à saúde da família. O raciocínio é claro. Você desmorona os pilares do Ocidente. Você destrói os homens. Você relativiza seu papel, importância e relevância. Você os tira de casa, torna-os ausentes, entrega seus filhos a uma cultura desprovida de Deus e absorta em malignidade. E as consequências se farão presentes da pior forma possível. A pergunta é: o que fazer? Há algumas coisas. Primeira coisa é que a gente não pode fazer de conta de que o mundo não está mudando. A gente às vezes parece que está numa bolha. A gente não percebe que estamos vivendo tempos nevrálgicos. E os tempos estão mudando. E os conceitos e os valores desse mundo absorto em malignidade estão entrando na sua casa. A segunda coisa é que a gente precisa entender esse tempo, ser conhecedor da época. E como é que a gente vai ser conhecedor da época se a gente não lê? Se a gente não estuda? As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Se 50,66% dos pastores não leram a Bíblia toda, quiçá os crentes. Se eu perguntar a este auditório aqui presente, talvez quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez, é possível que nós nos decepcionemos com os números. Se eu perguntar a esse auditório aqui quantos ano passado leram 5 livros, que é um número razoável, talvez nós nos decepcionemos. Nós estamos brincando num mundo, e o adversário das nossas almas tem dado com ímpeto contra os nossos filhos. As estatísticas dizem que 60% dos adolescentes e jovens que entram na universidade se desviam. Não estou entrando no mérito se pode ou não pode cair da graça. Eu estou falando 60% dos jovens
que cresceram conosco na igreja, quando são confrontados pelo marxismo cultural, quando são confrontados pelo feminismo, quando são confrontados pelo evolucionismo, e as ideias de Darwin, não conseguem trazer respostas. E a culpa não é somente da igreja, a culpa é nossa. Nós nos preparamos para tudo, menos para casar e para ter filhos. Às vezes nós temos filhos e pegamos aquela bolinha pequenininha de carne na mão e a pergunta é: o que é que eu vou fazer com ele ou com ela? Deuteronômio vai nos ensinar, e eu vou tratar especificamente aqui em Paternidade em Crise, o que devemos e como devemos fazer. Vivemos um tempo difícil. A gente tem duas opções. A primeira é fazer de conta que nada está acontecendo. A segunda é nos engajarmos na guerra cultural e, à luz da palavra de Deus, trazermos respostas às nossas casas, às nossas famílias, aos nossos filhos, à igreja e à sociedade que estamos inseridos. Afinal de contas, nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. E você? De que forma vai passar por essa situação ou por esse mundo? Deus, eu gosto muito de uma frase do Ministério Desperta Débora: Deus não nos deu filhos para que eles povoem o inferno. Nossos filhos são herança do Senhor. E a gente precisa saber lidar com eles. Amém? Quero incentivar você a adquirir esse material. Tem muito material lá em cima voltado para isso. A ler, a estudar, a questionar e pensar de que forma você pode viver a vida diferente. Vamos ficar de pé? Vamos orar. A gente vai ter um break, segundo o pastor Renato falou, um intervalo. E logo depois a gente volta com uma segunda palestra. Ó Deus amado, nós te louvamos por aquilo que temos ouvido. Louvamos a Ti porque sabemos que o Senhor nos tem dado escape num tempo difícil e complicado como nós. Pedimos que o Senhor possa aplicar tudo aquilo que falamos e que o Senhor possa falar também através da leitura desse livro nos nossos corações. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus.